Diversidade biológica humana. 10 casos clínicos extraordinários. A diversidade biológica humana revela, por vezes, singularidades morfológicas extraordinárias. Este dossiê analisa 10 casos clínicos e pessoais únicos, ilustrando a resiliência perante condições físicas atípicas que redefinem a nossa compreensão da anatomia e da perseverança humana universal. Número 10. Rama Haruna. A existência perante a aplasia corporal profunda. Rama Haruna, originária da aldeia de Lahadin Macaulay, na Nigéria, cativou a atenção internacional pela sua condição física extremamente rara, caracterizada por uma paragem quase total do crescimento somático desde os 6 meses de idade. Esta patologia, cuja etiologia continua a ser um grande desafio para a medicina contemporânea, resultou numa ausência de desenvolvimento dos membros e do tronco, deixando a jovem com uma aparência onde apenas a caixa craniana parecia ter atingido uma maturidade fisiológica relativa. Para compensar esta ausência total de autonomia motora, a sua família teve de conceber métodos inovadores de acompanhamento diário, nomeadamente a utilização de uma bacia de plástico para garantir a segurança nas suas deslocações e facilitar a sua integração social na comunidade local. Além do aspecto estritamente clínico da sua malformação, Rama tornou-se um símbolo mundial de dignidade humana, recusando categoricamente deixar-se definir pelas suas limitações físicas e manifestando uma força psicológica que forçou a admiração de observadores de todo o mundo. O seu percurso sublinha a necessidade crucial de uma melhor assistência às doenças de crescimento raras nos países em desenvolvimento, testemunhando a capacidade do espírito em transcender uma estrutura corporal fragmentária. Número 9. Virsavia Borungoncharova. O milagre clínico da ectopia cardíaca. Caso por uma ectopia cardíaca grave, onde o coração se desenvolve fora da cavidade torácica normal, estando protegido apenas por uma fina membrana epidérmica em vez da estrutura óssea protetora habitual fornecida pelo externo. Cada contração do músculo cardíaco é, assim, visível na superfície do abdômen, criando uma vulnerabilidade fisiológica constante perante choques externos acidentais e potenciais infecções ambientais. Apesar dos riscos acrescidos de complicações hemodinâmicas e respiratórias inerentes a esta posição anômala do órgão vital, Virsavia exibe uma vitalidade excepcional e uma resiliência que desafia continuamente os prognósticos médicos iniciais mais sombrios. O seu caso é regularmente citado na literatura médica internacional para ilustrar as capacidades de adaptação fenomenais do sistema circulatório humano e a complexidade das intervenções cirúrgicas corretivas modernas que requerem uma reconstrução total da parede abdominal. Um procedimento frequentemente considerado demasiado arriscado, sem uma infraestrutura técnica de ponta. Número 8. Bablu Pashi. As consequências sociais do gigantismo localizado. Bablu Pashi, residente atualmente na Índia, sofre de uma forma grave e particularmente incapacitante de gigantismo localizado, afetando especificamente o seu membro superior direito de forma desproporcionada. Esta anomalia de crescimento, provavelmente ligada a um desequilíbrio hormonal profundo ou a uma mutação genética do tipo síndrome de Proteus, resultou numa hipertrofia massiva dos tecidos moles e das estruturas ósseas, elevando o peso total do seu braço para mais de 30 kg. Tal desproporção anatômica gera não só dores crônicas intensas devido ao desequilíbrio postural permanente, mas constitui também um grande obstáculo a qualquer inserção profissional e social normal no seu ambiente rural. Num contexto econômico local precário, o acesso a uma cirurgia de redução altamente especializada ou a tratamentos hormonais de ponta permanece, infelizmente, fora de alcance, condenando o indivíduo a uma forma de marginalização física e social duradoura. A história de Bablu
destaca as flagrantes disparidades mundiais em termos de cuidados de saúde especializados e sublinha a importância de uma assistência precoce às anomalias de crescimento para evitar que deformações evitáveis se tornem deficiências permanentes e estigmatizantes no seio das comunidades. Número 7. Dan Maurer, a resolução cirúrgica do linfedema escrotal gigante. O caso do americano Dan Maurer ilustra de forma pungente uma patologia urológica e linfática extrema, conhecida pelo nome técnico de linfedema escrotal massivo. Esta condição clínica resulta de um mau funcionamento grave do sistema linfático, levando a uma acumulação patológica de fluidos e a uma fibrose progressiva dos tecidos intersticiais, o que conduziu, no seu caso, a uma massa que atingiu o peso recorde de 45 kg. O impacto na sua qualidade de vida global foi total, dificultando gravemente a locomoção elementar, a vida íntima e a saúde metabólica geral do paciente durante vários anos. Após anos de peregrinação diagnóstica e de sofrimento moral intenso, Dan pôde finalmente beneficiar de uma intervenção cirúrgica de reconstrução extremamente complexa, durante a qual uma equipe de especialistas experientes conseguiu remover a massa tecidular, preservando as funções orgânicas vitais. Este sucesso médico brilhante demonstra a eficácia das técnicas de cirurgia plástica e reconstrutiva moderna perante patologias que, embora benignas do ponto de vista oncológico, revelam-se devastadoras ao nível funcional. A sua cura milagrosa permitiu uma reintegração social completa e recorda a importância capital de não negligenciar os sintomas de inchaço linfático. Número 6. Huang Chun-Cai. Os limites da cirurgia perante a neurofibromatose. Huang Chun-Cai é mundialmente reconhecido pela comunidade médica por ter desenvolvido um dos casos mais graves de neurofibromatose de tipo 1 jamais documentados na história da oncologia facial. Esta doença genética neurocutânea complexa provoca a proliferação anárquica de tumores benignos chamados neurofibromas, ao longo das diversas bainhas nervosas do corpo humano. No caso específico de Huang, os tumores faciais atingiram tal tamanho e volume que provocaram uma deformação facial total e irreversível, ocultando seus traços originais e pesando vários quilogramas, o que exigiu ajustes constantes. A complexidade médica da sua situação reside principalmente na hipervascularização extrema destas massas tumorais, tornando qualquer tentativa de exérese cirúrgica radical altamente perigosa, devido aos riscos iminentes de hemorragia cataclísmica. Embora tenham sido tentadas várias intervenções paliativas parciais para melhorar o seu conforto respiratório e visual, a patologia continua a colocar desafios éticos e técnicos consideráveis aos cirurgiões. A sua existência permanece um testemunho pungente da luta cotidiana contra uma patologia genética implacável e sublinha a necessidade de investigação em terapia genética para travar a proliferação celular anárquica. Número 5. Tina. A aceitação de si após uma mutilação oncológica nasal. Tina representa um caso exemplar de resiliência psicológica e de afirmação de si após uma perda anatômica significativa causada por um carcinoma nasal particularmente invasivo. Para assegurar a sua sobrevivência imediata perante a progressão tumoral, teve de ser submetida a uma rinectomia total, uma intervenção cirúrgica radical que consiste na remoção completa da estrutura nasal, deixando uma cavidade facial central aberta e visível. Além do desafio funcional óbvio ligado à respiração e à filtragem do ar ambiente, foi o aspecto estético e a percepção social que constituíram a prova mais árdua do seu percurso pós-operatório. Após explorar diversas opções de próteses de silicone sofisticadas, destinadas a restaurar uma aparência convencional, Tina tomou a decisão corajosa de deixar de esconder a sua falta de nariz, optando por assumir plenamente a sua nova fisionomia atípica. Este ato de aceitação radical questiona profundamente as normas sociais de beleza e os estigmas ligados à desfiguração pós-cancro. O seu percurso é uma fonte de inspiração fundamental para muitos pacientes em oncologia facial, demonstrando que a identidade de uma pessoa não é redutível à sua integridade estética facial. Número 4.
Kumari Nayak, a gestão social da polidactilia extrema. Kumari Nayak, uma mulher indiana residente numa região rural, entrou para a história médica e para os registros oficiais de recordes mundiais por manifestar a forma mais extensa de polidactilia, com um total acumulado de 31 dedos nas mãos e nos pés. Esta anomalia congênita do desenvolvimento embrionário dos membros caracteriza-se pela presença de segmentos digitais supranumerários, funcionais ou rudimentares. Embora a polidactilia seja relativamente frequente nas suas formas clínicas simples, a amplitude excepcional do caso de Kumari levanta questões fascinantes sobre a genética do desenvolvimento e a expressão dos genes arquitetos. Infelizmente, para além do inegável interesse científico, a sua vida foi marcada por uma estigmatização cultural e social severa, sendo a sua condição interpretada por alguns membros da sua comunidade local como uma marca sobrenatural ou um sinal de mau agouro. Apesar destas pressões psicológicas constantes e das dificuldades práticas diárias para se calçar, Kumari demonstrou uma força de caráter excepcional. O seu caso ilustra o desfasamento persistente entre a ciência médica moderna e as interpretações folclóricas que continuam a isolar os indivíduos que apresentam diferenças morfológicas marcadas em certas regiões. Número 3. Arun Rajasinghe. A excelência intelectual, apesar da síndrome de hipercrescimento, overgrowth. Arun Rajasinghe sofre de uma patologia genética extremamente rara, identificada pelos especialistas como síndrome de hipercrescimento segmentar, que provocou uma hipertrofia massiva e desproporcionada dos seus membros inferiores desde a sua infância. Com pernas que pesam cerca de 100 kg cada uma, a sua mobilidade física tornou-se quase inexistente ao longo dos anos, obrigando-o a um sedentarismo forçado e a um isolamento relativo. No entanto, Arun recusou firmemente que a sua incapacidade motora severa definisse de forma limitadora o seu futuro intelectual e o seu potencial criativo. Graças a uma vontade de ferro e à utilização criteriosa das tecnologias digitais modernas, concluiu com sucesso estudos superiores em engenharia e fundou a sua própria empresa no setor dinâmico das tecnologias de informação. O seu sucesso profissional brilhante é uma prova manifesta de que o gênio humano e a capacidade de contribuição social não podem ser limitados pelas restrições de um corpo físico debilitado. Atualmente, milita ativamente pela acessibilidade digital e pela inserção de pessoas com deficiência, transformando a sua aprovação pessoal numa alavanca poderosa de mudança para a sociedade tecnológica. Número 2. Gary Turner. A elasticidade cutânea como manifestação da síndrome de Ehlers-Danlos. Gary Turner possui a capacidade fenomenal de esticar a sua pele a distâncias que desafiam totalmente a compreensão humana média, uma característica biológica única devida à síndrome de Ehlers-Danlos de tipo hipermóvel. Esta doença genética que afeta o tecido conjuntivo é causada por um defeito estrutural grave na síntese do colagênio, a proteína fundamental responsável pela resistência mecânica e pela elasticidade da pele, dos tendões e dos ligamentos. No caso específico de Gary, esta deficiência estrutural traduz-se numa extensibilidade cutânea extrema e indolor, permitindo-lhe manipular a sua epiderme como se fosse uma matéria sintética altamente elástica. Embora esta condição seja frequentemente acompanhada de uma fragilidade vascular acrescida e de dores articulares crônicas incapacitantes, Gary escolheu inteligentemente destacar a sua singularidade biológica, tornando-se um artista de espetáculo reconhecido internacionalmente. O seu recorde mundial, oficialmente validado pelo Guinness World Records, testemunha a variabilidade extrema das propriedades biomecânicas da pele humana. O seu percurso sensibiliza o público para as doenças genéticas invisíveis que impactam a vida cotidiana de milhões de pessoas em todo o mundo. Número 1. Monica Riley. Os desafios metabólicos e mediáticos da obesidade extrema.
Monica Riley tornou-se conhecida internacionalmente por uma morfologia abdominal fora do comum, consequência direta de uma obesidade mórbida extrema, voluntariamente mantida num contexto mediático e pessoal muito específico. Com um perímetro abdominal que atingiu a dimensão recorde de 2,41 m e um consumo calórico diário que por vezes ultrapassava as 8.000 calorias, o seu caso levanta questões éticas, sociais e médicas complexas sobre a gestão do peso e a liberdade de dispor do seu próprio corpo. Embora a sua estrutura física apresente características únicas ligadas à distribuição atípica das massas adiposas, os riscos metabólicos, cardiovasculares e articulares associados a tal volume ponderal são considerados críticos por todos os especialistas de saúde. Mônica conseguiu, no entanto, encontrar uma forma de realização pessoal na modelagem de nicho, reivindicando uma aceitação total da sua morfologia, apesar das advertências médicas repetidas e das críticas societais. A sua história ilustra perfeitamente as tensões contemporâneas entre os direitos individuais e os imperativos de saúde pública mundial, ao mesmo tempo que recorda os limites fisiológicos estritos aos quais o organismo humano está confrontado. Número 11. Momento de casos imprevistos. Esta imagem, que se tornou viral, mostra um jovem nascido com uma malformação rara do rosto, que lhe confere uma aparência invulgar. Filmado sem o seu consentimento, foi alvo de troça online, isolando-o socialmente. Por trás do buzz, esconde-se uma realidade dolorosa: o impacto dos julgamentos na saúde mental. Aprendamos a mostrar empatia e respeito. Conclusão. Em conclusão, estes 10, 11 destinos singulares convidam-nos a uma reflexão profunda sobre a norma e a exceção. Cada percurso, para além da curiosidade anatômica, é uma lição de coragem, recordando que a dignidade humana permanece inalterável perante as provações biológicas.